Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cenário RH, da Comissão Especial de Recursos Humanos, aqui do CRA-RJ. E hoje eu estou aqui com uma convidada mais do que especial, que já foi homenageada esse ano aqui pelo nosso conselho, que é a administradora Suelen de Moraes. Ela recebeu o prêmio Honra ao Mérito em Administração na categoria Contribuição do Jovem Profissional. Ainda tem o jovem para você ficar mais feliz ainda, né? Nesse evento que a gente realizou aqui na sede do Conselho, que foi muito bacana, foi muito emocionante, né, Suelen? Muito. Um dia inesquecível, assim. É uma honra estar de volta aqui com vocês, com o Conselho. E realmente foi assim, eu falo, né, que foi um marco na minha carreira. Realmente um reconhecimento que eu vou levar para a vida. Ai, que coisa boa, bacana. E hoje a gente está aqui para falar de DEI, diversidade, equidade e inclusão, um tema que a Suelen domina demais, porque ela hoje é gerente global de diversidade e inclusão da Ball Corporation, onde apoia e incentiva a inclusão das mulheres, né, a equidade das mulheres, das pessoas portadoras de deficiência, trabalha muito com voluntariado, doações, enfim, tem bastante coisa para a gente falar nesse sentido, né? Mas primeiro me conta como é que você entrou nessa área, como é que surgiu na tua vida, Suelen? Eu sou formada em administração pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu construí a minha carreira na Ball Corporation. Eu entrei como estagiária na área de comunicação corporativa, e fui me desenvolvendo, comunicação para marketing. E há mais ou menos 10 anos nós criamos a área de responsabilidade social na Ball. Então, eu meio que fiz já uma migração de carreira, saindo um pouco de comunicação, entrando na área de ESG. E em 2020, a Ball resolveu globalizar a área de diversidade e inclusão, que já existia desde 2015 nos Estados Unidos, mas com os acontecimentos, foi a época do caso do George Floyd, né? E o CEO, à época, ele era muito conectado com as pautas humanitárias, né? Com as pautas de ESG. Então, a Ball resolveu que todas as regiões em que a gente tinha operação deveria ter uma área dedicada à diversidade e inclusão. E eu costumo falar que a gente fazia muito diversidade, mas para fora da Ball, né? A gente não tinha muita coisa estruturada para interno. Então, eu fui convidada a assumir essa cadeira e, desde então, eu lidero a área para a América do Sul. Eu tenho 2 chapéus, que eu costumo dizer, né? Um chapéu regional. Então, eu sou responsável por implementar e pensar em estratégias para a América do Sul, mas eu também tenho um escopo global. Então, toda a parte de educação das nossas pessoas, educação para liderança, toda a parte de treinamento global também fica comigo. E você falou que essa ideia de globalizar a área, ela surgiu em 2020. Antes ou depois de março, Covid, essa mudança... Eu acho essa mudança comportamental que a gente acabou passando no mundo todo, Suelen. Isso, foi no meio do Covid. No meio. Foi no meio. Eu lembro que 2020, 2021, porque um determinado tempo, né, eu ainda era responsável por toda a parte de relacionamento com comunidade. Então, eu dividia a minha cadeira porque a Ball tem um slogan que a gente precisa ser bons vizinhos em todos os lugares em que a gente opera. Então, a época do Covid foi muito importante também. A companhia fez aportes milionários de doações para comprar equipamentos médicos, doação, né, atender a população ribeirinha, lá no Amazonas, onde a gente tem operação. Então, foi uma parte pesada do meu trabalho, que eu fiquei dividindo ainda, né, enquanto assumia a cadeira de diversidade e inclusão e entregava o meu trabalho aí à frente dessa força-tarefa, né, para suportar a fase do Covid, que foi, né, difícil, assim, para todo mundo, a nível global. E foi uma mudança, né? Como a gente falou, uma mudança comportamental, uma mudança de pensamento, onde o ESG se transformou, ficou ainda mais forte. E agora a gente pensando no cenário internacional, né? Principalmente com o cenário norte-americano, a gente também tem uma mudança comportamental. Como lidar? Não sei como falar de uma forma mais delicada, mas com essa
questão tão retrógrada que os norte-americanos, que o governo norte-americano, principalmente, tem trazido para a pauta de DEI, para a pauta ESG. A gente vem, né, observando muitos retrocessos, assim. Infelizmente, o Brasil ele foge à regra. Hoje a gente tem grandes benchmarkings e empresas que não deram passo atrás, e a Ball é uma delas. Eu acho que o grande segredo e isso que a gente tenta fazer internamente. Diversidade e inclusão precisa ser parte da cultura, não é um projeto a longo prazo. Não é. Então, quando vem esses ventos de modismos, né, é muito fácil na primeira resistência externa ou uma mudança, né, na agenda política. Foi o que aconteceu. Sim. Né, acabaram sequestrando a pauta de diversidade e inclusão para a política. Então, e isso interferiu em muitas grandes empresas assim, que, né, recuaram em seus compromissos públicos. Então, na Ball, a gente sempre falou isso, que é um compromisso genuíno. Diversidade e inclusão é um pilar de desenvolvimento de pessoas. Então, assim, não é uma estratégia a curto prazo, não é uma estratégia a médio prazo. Se a gente quer alcançar sucesso a longo prazo, a gente precisa dialogar com todo mundo, né? Por que não fazer? Se a população feminina é quase 50%, por que não refletir a sociedade nos negócios que a gente tem? Né? Se a gente é uma empresa que precisa atender, né? A Ball é uma multinacional americana que fabrica embalagens para bebidas. Então, os nossos grandes clientes são, né? Todas as grandes cadeias de bebidas são clientes da Ball. Então, quando você tem uma população diversa, isso também se torna um diferencial para o teu negócio. Você consegue entender o público que você serve, né? Você consegue antecipar tendências de consumo e sem falar no ganho, né, do clima organizacional. Então, assim, empresas diversas são mais criativas, são mais inovadoras, têm muito mais facilidade de reter talentos, né? Então, a gente encara, assim, como uma ferramenta de alavancagem do nosso negócio. Tá? Não é uma agenda, né? Você não vai ver, né, a Ball fazendo ações muito grandes públicas, porque a gente entende que a gente precisa ser genuíno primeiro para dentro, né? Porque em muitas grandes empresas, diversidade e inclusão acaba sendo só uma política. Né? Então, fazer essa transformação interna, fazer a nossa liderança, né, entender que é um compromisso genuíno, faz parte da nossa cultura. E assim como a gente não abre mão de sustentabilidade, de produzir a embalagem mais amiga do meio ambiente, a gente não abre mão também da diversidade. Porque quando você fala de diversidade, você fala de respeito a todas as pessoas, você fala de igualdade de oportunidades, você fala de equidade, e é sobre isso. Por isso que a gente não dá um passo atrás. E é interessante essa última parte que você falou sobre a questão das embalagens, né, a mais amiga do ambiente possível. É porque muitas pessoas, às vezes até mesmo gestores, pensam que sustentabilidade, uma empresa sustentável, tem uma ligação muito direta com o meio ambiente, ambiental, ou apenas direta com o meio ambiente. Mas não é isso, né? A diversidade, a equidade, a igualdade também fazem parte dessa pauta. É isso. Muitas pessoas se apegam só na parte do né, do ESG. E esquece que tem toda a parte social. Qual o papel social da sua organização? O que você está, né, devolvendo para a sociedade? Então, por isso que eu falo que não deveria ser uma pauta de polarização e nenhuma pauta de afastamento, porque a gente está falando de empregabilidade, a gente está falando de melhoria, né, de qualidade de vida, a gente está falando de trazer as pessoas que estão à margem, né, do mercado de trabalho, pensar em uma nova maneira de atrair esses talentos. Quantos talentos a gente tem aí, né, que são desperdiçados, que não têm uma chance de entrar no mercado de trabalho? Como a gente serve as comunidades, né, em que a gente está inserido, não somente pensando no nível ambiental, mas no nível social também. Então, é uma discussão para além do meio ambiente, com certeza. E também uma discussão, quando a gente fala do G, né, da governança, aí perpassa todo o entendimento da cadeia dentro da organização, né, desde do boy, né, da pessoa que trabalha ali na ponta até o CEO, né?
É isso, envolvendo como a gente envolve os nossos clientes, né, os nossos fornecedores, para garantir que toda a nossa cadeia, né, ela esteja de acordo com as diretrizes que a gente acredita que sejam corretas, né, pro mundo. E nas entrevistas que a gente faz, no que eu acompanho aqui no Conselho, que a gente fala muito, né, sobre esse tema, algumas perguntas acabam se tornando recorrentes. Por exemplo, poxa, mas eu sou gestora de recursos humanos, eu sou gestora de sustentabilidade de uma empresa pequena que não aparece para o grande público. Por exemplo, mas essa empresa faz parte de uma cadeia de fornecedores, pode ser uma fornecedora da Ball e ela precisa estar adequada a essa agenda ESG. A Ball também perpassa isso. O que você pensa sobre essa questão dos menores, dos pequenos, trabalharem essa agenda? Isso. Não importa o tamanho do seu negócio, algum impacto você vai causar, né? E assim, já que você vai causar um impacto, por que não positivo? E a Ball, ela tem uma política de direitos humanos, uma política muito robusta, uma política global. E essa política, ela abrange não só as nossas operações, mas ela abrange também os nossos clientes, os nossos fornecedores. Então, eles precisam ter, né, como eu falei, a nossa cadeia, ela precisa estar de acordo com o que a gente acredita. Então, a gente tem esse cuidado, sabe, de demonstrar publicamente o que é importante para a gente, quais são os nossos compromissos, mas tentar também trazer a cadeia junto com a gente. E isso pode acabar sendo um desafio, né? Justamente por causa dessas pressões que a gente percebe dentro do mundo das organizações, do mundo empresarial e, como você mesmo falou, da política influenciando esse mundo, né? Isso, Nós temos sorte, né, de ter uma cadeia bem engajada, sabe, com a causa ESG. Eu acho que a natureza do nosso negócio também, né, ajuda. O alumínio, ele é infinitamente reciclável. O Brasil é o campeão mundial. O Brasil é o campeão mundial, né? Exatamente. 100% Já que no futebol a gente não é mais, pelo menos na reciclagem de alumínio. 100% das latas são recicladas após 60 dias. Então, assim, naturalmente o nosso negócio ele dialoga muito com a agenda ESG. Então, os nossos clientes também são muito comprometidos, os nossos fornecedores. Então, eu considero, assim, uma honra trabalhar num segmento, num setor, né, que diretamente ele já está alinhado ao que eu acredito, no meu propósito, né, de trazer impacto positivo para o planeta. E qual você acha que é o grande desafio para o gestor implementar políticas, implementar incentivos de diversidade, de equidade, de inclusão dentro da sua empresa hoje? Eu acho que o fator primordial você precisa ser intencional. Precisa. Né? Às vezes, boa vontade só não vai adiantar. Então, eu vou te trazer um exemplo real. A Ball é uma indústria. E a gente sabe que o segmento industrial no Brasil ele é majoritariamente masculino. Então, quando a área de diversidade e inclusão ela foi criada, havia, né, a gente tem metas públicas de ter 50% de mulheres em posições de liderança e 30% de mulheres, né, na nossa força de trabalho como um todo até 2030. Então, há a aspiração. Mas a aspiração sem ação ela não vale de muita coisa. Então, eu acho que o principal passo como é que você transforma, né, a tua aspiração em ação. Então, quando a gente criou a área de diversidade e inclusão, havia essa meta, né, de aumentar a participação feminina. Porém, quando você chega, né, e eu vou trazer a fábrica de Frutal como exemplo, que é uma fábrica que fica localizada no interior de Minas Gerais, e ela foi a última fábrica da Ball a ser inaugurada aqui no Brasil. E quando nós chegamos na cidade, né, de Frutal, havia o desejo de startar a unidade com, no mínimo, 40% de mulheres, né, na operação. Então, era uma ideia bem ousada. Ousada, principalmente pelo local, exato, né? Então, longe do grande centro urbano, Belo Horizonte. Longe. Então, assim, foi um projeto bem desafiador. E nós colocamos uma meta de ter, né, 40%.
A economia de Frutal, ela é baseada, né, em agricultura, então, assim, as mulheres da cidade trabalhavam em empregos informais. Então, o que a gente fez? Né? Mão de obra pronta, a gente não vai encontrar. Então, o que a Ball como negócio precisa fazer para preparar a mão de obra que a gente precisa? E eu lembro que à época, né, isso foi em 2021, havia um receio de, será que as mulheres vão querer trabalhar numa indústria? Né? E esse é um passo também que bloqueia muitas pessoas em relação à diversidade, né? Os nossos preconceitos. Será que as mulheres vão querer trabalhar numa indústria em turnos? Então, a gente falou, vamos fazer a aposta. Fechamos uma parceria com o Senai, né, para 2 turmas de 35 mulheres. Não pedimos nenhum tipo de pré-requisito, você só precisava ser maior de 18 anos e ter ensino médio e ser residente de Frutal, porque a nossa ideia era impactar a comunidade local. A economia, A economia local, né? Exato. Então, como resultado, depois de 2 semanas, a gente tinha mais de 500 inscrições. Nossa. E eu tô falando, assim, de uma cidade de pequeno porte. Frutal é muito pequeno. E nós precisamos fazer um processo seletivo, né? E nós resolvemos abrir mais uma turma. Então, formamos 75 mulheres. E, assim, mulheres que trabalhavam na lavoura de cana-de-açúcar, mulheres que trabalhavam no comércio local. E depois, né, de toda essa formação que elas tiveram acesso ao Senai, nós contratamos 40 dessas mulheres. E hoje a fábrica de Frutal é a fábrica mais diversa no mundo da Ball. 50% da nossa operação é formada por mulheres. Então, diversidade é sobre isso. É você dar acesso, é você dar oportunidade, né, de mudança de vida. Aquelas mulheres, elas nunca imaginaram que elas poderiam ter, né, a chance de construir uma carreira numa multinacional americana. Então, essa é uma maneira, sabe, da gente traduzir uma aspiração, né, junto com a ação. E só assim você consegue ter resultados palpáveis e sustentáveis. Você falou de metas, resultados, de querer chegar lá. Mas e aí? Você está já nessa área de 2020 a 2025. Tenho certeza que já tem projetos para lá de 2030. Como você vê essa evolução? Se você me disser que atingiu 100% das metas, eu vou falar, poxa, imagina. Faz isso comigo não, Sueli. Imagina. Mas como você vê essa evolução? Como você entende essa evolução do seu trabalho e o impacto nessas comunidades, né, que estão em volta da Ball, em volta desse trabalho que vocês realizam, né? Assim, eu acho que a gente ainda está longe, né, do cenário ideal que a gente quer, porque ainda não alcançamos as metas públicas, né, que a gente quer, tanto a nível global quanto a nível regional. Existem muitos projetos e muitas ações afirmativas para ajudarem a gente. Mas diversidade e inclusão é uma pauta que você precisa fazer força para não deixar ela morrer, né? Eu nunca sou de dourar a pílula, acho que a gente precisa trabalhar com realidade, né? É muito fácil você voltar atrás, né, numa vaga afirmativa para pessoa com deficiência, por exemplo. Porque, naturalmente, é uma vaga que vai demorar muito mais tempo para ser preenchida. Porque precisa de um trabalho muito específico de encontrar essa pessoa no mercado. Às vezes, você precisa, né, trabalhar competências que essa pessoa não tem. Então, é muito mais fácil você jogar a toalha e falar, não vamos fazer essa vaga afirmativa. Né? Preciso fechar essa vaga em 30 dias e não em 90 dias. Então, setar isso como inegociável para o negócio é fundamental. Né? E trazer esse grau de importância. Então, a gente trabalha muito com a liderança da Ball, né? Trazendo sempre esse olhar de é estratégico para a companhia, é estratégico para a área de RH. E isso vai ajudar a gente, né, a alavancar a nossa organização, a levar a nossa organização para um outro patamar no nível de pessoas, no nível de posicionamento, né, no mercado, para se tornar um empregador preferencial,
né? Eu quero muito que as pessoas vejam a Ball como uma boa empresa para se trabalhar, né? Que as pessoas queiram trabalhar, que seja uma empresa inclusiva para todas as pessoas, para as mulheres criarem carreira, para as pessoas negras né, alcançarem posições de liderança, né? Que as pessoas com deficiência não fiquem só em cargos de entrada, né? E tenham desenvolvimento de carreira. Então, tem muitos desafios aí, e isso que me move, né? A pensar, eu acho que você precisa ser incansável, sabe? Você precisa puxar do negócio, você precisa ficar de olho, né? O que está acontecendo no mercado de trabalho, o que a gente pode fazer de diferente, porque quando você fala, né? Eu gosto muito da palavra também inclusão, e na Ball a gente usa muito a palavra belonging, né, que é o pertencimento. Quando você fala de diversidade, você está falando também de criar um ambiente de respeito para todas as pessoas, né, onde todo mundo se sinta parte. Então, é uma discussão bem ampla, assim. Não é só sobre representatividade, é sobre você fazer parte também de algo maior. E um dos temas da nossa Olimpíada Brasileira de Administração desse ano, nós trabalhamos com os ODS, né? E a cada ano nós utilizamos 4 ODS. Um dos que a gente utiliza esse ano é o de igualdade de gênero, né? Que é uma pauta que totalmente ligada ao seu trabalho. É claro que você ganhou o prêmio Jovem Administradora, mas a gente tem que pensar no futuro, né? E grande parte dos estudantes, né, do nosso público, dos participantes da Olimpíada, são estudantes ainda de ensino médio, de ensino superior. Como você vê a preparação dos futuros líderes, dos futuros colaboradores para empresas que tenham esse foco, que tenham esse trabalho de equidade, de inclusão e diversidade? A gente acabou de incluir mais um pilar estratégico de diversidade e inclusão. A gente revisitou a nossa estratégia global ano passado e nós incluímos o pilar de gerações, porque hoje a gente tem 5 gerações coexistindo no mercado de trabalho, né? Baby Boomer, geração X, geração Z. Então, como é que a gente trabalha, né? Diferentes formas de trabalhar. As gerações encaram o trabalho de maneira diferente. Tem estilos de comunicação diferentes. Então, como é que você trabalha esse ambiente, né, organizacional para que essa troca seja benéfica, né, para todo mundo? Então, eu acho que você já deixar claro, né, o estilo de liderança, os jovens talentos, né, são os líderes a médio e a longo prazo. Então, ter muito claro quais são os comportamentos esperados de um líder, né? E a gente tem isso na Ball, tem um framework de liderança. Então, o líder, ele precisa inspirar, ele precisa respeitar as diferenças, ele precisa criar um ambiente de segurança psicológica, ele precisa conectar as pessoas, né? E por último é o alcançar. Então, seguindo esse inspirar, conectar e alcançar, a gente entende, né, que um líder ele vai ser eficaz. Ele precisa mostrar vulnerabilidade, né, humanidade, né, que são pautas tão importantes hoje em dia. Eu acho que nunca se falou tanto, né, da importância da gente respeitar as pessoas. Aí a gente vê a saúde mental hoje é um problema para as organizações. Né, de 2023 para 2024, aumentou em 40% o nível de pessoas afastadas. E isso está muito ligado a um ambiente sadio de trabalho. E a gente sabe que a liderança molda comportamento. E a liderança é responsável, né, por ser o guardiã. A liderança é a guardiã da cultura organizacional. Então, assim, eu acho que as organizações precisam deixar claro, já para esses jovens talentos, né, qual é a regra do jogo, né? O que a gente espera? Não só você como colaborador, porque eu sempre falo, né, para os funcionários da Ball que Suelen não vai transformar a cultura. O presidente da Ball ele não transforma a cultura sozinho, né? Isso é um trabalho coletivo, então todo mundo precisa estar muito comprometido. Às vezes as pessoas olham para o líder e falam, não, a responsabilidade é dele, né? Se ele fizer, eu não faço. Exato. Então, como é que a gente puxa essa responsabilidade individual, sabe? E você começa a fazer isso na porta de entrada, deixando claro o que é importante para manter a cultura que você quer criar.
Suelen, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria que você desse uma dica, que você indicasse alguma coisa assim que pode, na sua visão, fazer a diferença para o gestor, para o futuro gestor, né, sobre essa questão da diversidade, da equidade, da igualdade dentro do dia a dia dele, né? Porque a gente lê, a gente vê muita coisa assim muito bonita, mas assim no dia a dia, por onde começar? Qual dica você dá? O primeiro passo? Respira e vai. Eu tenho uma dica. Eu acho que eu já falei essa palavra antes, que é intencionalidade, né? Você precisa ter ações intencionais. E, além disso, eu acho que você precisa conhecer de maneira genuína o seu cenário atual. Não estou falando que você precisa de um sistema super desenvolvido de RH. Não. Para onde você quer ir? Onde você quer avançar? Quais são as suas prioridades? É ter mais pessoas negras em posições de liderança? É atrair mais mulheres para a sua força de trabalho? Né? É fazer adequações nos seus processos para acomodar pessoas com deficiência. Onde você quer, né, chegar? Trace as suas metas. Não precisam ser metas muito robustas. Não precisa. E, além disso, eu acho que estar antenado também com o que está acontecendo no mercado é uma boa maneira de não reinventar a roda. Tem muitas melhores práticas sendo divulgadas, tem muitos grupos de trabalho já falando sobre diversidade e inclusão há muito tempo. Então, às vezes, você nem precisa aprender com as próprias dores. Alguém já passou por isso e alguém vai ter, né, a alegria de compartilhar uma melhor prática com você. E eu já bebi muito das fontes alheias, muito, né? Benchmarks, entender o que funcionou e o que não funcionou. Então, assim, aproveita que a estrada de diversidade e inclusão no Brasil, ela já foi pavimentada por algumas empresas. Então, se você quer começar agora, né, é só você ter intenção e um pouquinho de transpiração também. É importante, porque só boa intenção não basta, né? E traçar metas, porque assim, você não consegue medir o que você não gerencia, né? Então, para você medir evolução, né, tanto do clima organizacional, tanto de representatividade, você precisa aí ter um norte, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é destino. Uhum. Eu falo sempre isso também. Então, ter uma inspiração clara. E se conectar, porque diversidade e inclusão é um campo que não tem concorrência. Você vai achar cooperação. As empresas se ajudam, né? É uma relação ganha-ganha para todo mundo. Ganha a sociedade, ganha as organizações, ganham as pessoas, né? Ganha a comunidade que a organização está inserida. Exato, ganha a economia. Então, ganha todo mundo. Então, acho que essas seriam as minhas dicas. Perfeito. Suelen, foi um prazer ter você aqui no Cenário RH. Espero que você possa voltar outras vezes para a gente falar sobre outros temas. Só me convidar, Érica. Voltarei. Já está convidada. Obrigada. Obrigada. E obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Já sabe, quer saber mais sobre recursos humanos, sobre essas novidades e outras nem tanto que existem na área, é só assistir o Cenário RH. A gente já tem bastante coisa bacana e já estamos preparando outras entrevistas para você. Até a próxima. Tchau, tchau.